venha, é levado para lá e para cá. Deus nos chama para crescer em tudo. Eu creio que esse é um ano que Deus reservou para nós crescermos. Isso é até óbvio, meu irmão. Isso é óbvio, porque eu não posso ter a mesma vida de 2013. Eu não posso. O tempo passa e eu ficar estacionado. Não, eu tenho que acompanhar a nuvem do Senhor, eu tenho que acompanhar o desenvolvimento das coisas. Já pensou? Século 21 ou século 22? 21, né? Ainda. Estou querendo chegar mais lá na frente, né? Século 21 e você tendo o comportamento do século 19. Veja que coisa esquisita. Tecnologia a 1000 por hora. E você lá fazendo ligação com aqueles aparelhos, né? Não tem como. Você tem que acompanhar o crescimento. Todas as áreas da vida é assim. A Bíblia diz, através do profeta Daniel, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E olha aí. Olha o cumprimento dessa profecia, que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Então, hoje, nós vivemos um outro contexto, com tecnologia que a nossa bisavó jamais imaginaria que um dia nós iríamos falar com alguém do outro continente, olhando para a face dele e conversando. Sua avó ia se assustar se você falasse isso para ela. Sua bisavó, né? Imagina a bisavó lá, imaginando esse tempo que nós estamos vivendo aqui. É impensável. E eu creio que coisas ainda tremendas no que se diz respeito à ciência irá acontecer, irmão. Eu acredito que muitas coisas irá acontecer no que diz respeito ao desenvolvimento da ciência. No seu tempo isso vai acontecer, a gente vai ver. Mas, quando nós lemos esse texto aqui, nós percebemos que há um chamado de Deus para nós, para o crescimento. Nós não podemos ser a mesma igreja do ano passado. Nós não podemos ser os mesmos do ano passado. A nossa vida não pode ser a mesma do ano passado, nunca mais pode ser como era antes. O apóstolo Paulo diz que esquecendo-nos das coisas que para trás fica, faz o quê? Avança para o alvo. Há um chamado para nós sairmos de onde nós estamos. Chegamos até aqui, mas a Bíblia não quer que a gente permaneça aqui, que a gente continue andando até chegar nas mansões celestiais. Esse é o nosso chamado. Precisamos crescer espiritualmente na nossa comunhão com Deus. A gente não pode ser o mesmo crente que conta as mesmas experiências de sempre. Irmão, em 1920 eu vi o Senhor. Ô, meu irmão, 2014... Em 96, eu tive uma experiência com Deus. Meu irmão, 2014, avança. Né? A nossa experiência não pode ser aquela do dia quando nós conhecemos a Cristo. Ah, irmão, 1980, eu conheci o Senhor, que maravilha. E a sua caminhada com Cristo? Em que ponto está? O texto que nós lemos fala que nós devemos crescer. E a Bíblia coloca um modelo do nosso crescimento, que é Cristo. Nós temos que crescer para sermos como Cristo. Diz aqui o texto. Olha aí o seu texto, não feche a sua Bíblia não. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu tenho que crescer como Cristo cresceu. Eu tenho que me espelhar nele, ter um desenvolvimento espiritual, que a cada dia seja revelado em mim Cristo. Que a cada dia Cristo se revele em mim, porque eu estou crescendo, porque eu estou buscando alcançar a estatura que Ele quer para a minha vida, e não permanecer como aquele crente que não se desenvolve, está sempre sendo como um novo convertido. Você já encontrou alguém assim?
Irmão é crente, sou novo convertido, estou há 4 anos na igreja. Tem alguma coisa errada. Eu creio que até se faz 2 semanas que você vem à igreja, sua vida já tem tendo sinal de crescimento, amém? Porque é assim, quanto mais a gente busca a presença do Senhor, tanto mais a gente vai crescendo. A gente vai revelando Cristo em nós, as nossas atitudes vão sendo transformadas. É impossível nós começarmos uma caminhada com Cristo e permanecer tendo as mesmas atitudes de sempre. Não. Tem que mudar. Esse é o crescimento. Esse é o chamado de Deus para nós. Em Pedro, na segunda epístola de Pedro, o capítulo 3, você pode ler lá o texto que diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz a palavra do Senhor: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Crescei, né? Deixando as coisas de menino, deixando as coisas da superficialidade e cresçamos cada vez mais na presença do Senhor. Agora, de que forma, quais deveriam ser as nossas atitudes ou quais os degraus para que a gente cresça em Cristo? Quais devem ser os degraus que nós devemos subir para crescermos cada vez mais? Eu creio que o primeiro degrau é o degrau da leitura bíblica. A única forma de eu crescer espiritualmente é tendo como base as Sagradas Escrituras. É o primeiro degrau do crescimento cristão, é o primeiro degrau para a minha vida, para o meu crescimento na presença de Deus, é observar o que ou com o que nós estamos nos alimentando. Nos alimentar da palavra de Deus é fundamental para o nosso crescimento. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, verso 17. Portanto, nossa vida deve ser uma vida de fé, alimentada de fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus e é impossível ter fé se a gente não alimenta a nossa vida com a palavra de Deus. Se nós somos crentes que não tem como base as santas escrituras, a nossa vida espiritual é duvidosa. Assim como o nosso corpo precisa de vitaminas, proteínas e carboidratos, sais minerais diariamente, assim também a nossa vida espiritual precisa diariamente de uma porção da palavra de Deus. Quer crescer? Comece se alimentando da palavra de Deus. É importante isso. E se nós fazemos isso, buscamos fé e crescer na fé através da palavra de Deus, a consequência é extraordinária. Nós precisamos ouvir a palavra e ler a palavra. Irmão, sabe de uma coisa? Isso é estarrecedor que eu vou falar aqui. Nós nunca vivemos um tempo tão maravilhosamente tecnológico, com uma facilidade imensa de informação, mas parece que a gente se torna cada vez mais analfabeto no que diz respeito à Bíblia. Né? Quando a gente diz, vamos abrir as nossas Bíblias, a gente tira os nossos iPads, iPhone e smartphone e abrimos a nossa Bíblia e está aqui o texto. Ou seja, é muito fácil hoje você ter acesso à Bíblia, a Bíblia falada, a Bíblia cantada, a Bíblia recitada, a Bíblia de todos os tamanhos, de todas as cores, de todos os formatos, digital e etc, etc, etc. Mas parece que quanto mais isso acontece, menos a gente está conhecendo a palavra de Deus. Mas para nós crescermos, nós precisamos fundamentar a nossa Bíblia, a nossa vida na Bíblia. E não a Bíblia na nossa vida, irmão. A nossa vida na palavra de Deus e nos alimentarmos e crescermos.
Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. Toda palavra que procede da boca de Deus serve para nós nos alimentar. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que tem fome, coma desse pão vivo, a palavra. Nós vivemos num tempo em que há muitos falsos ensinamentos, há muitas falsas ideias, há muita gente falsificando o evangelho, falsificando a palavra. Hoje, muito mais do que nunca, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos resgatar aquela fama que um dia a igreja teve, que nós éramos homens e mulheres do livro preto, da Bíblia. Temos que ser reconhecidos hoje como pessoas que vivem baseadamente no livro, na palavra de Deus, irmão. Que nós nos saturemos com a palavra, com o ensinamento das Escrituras, de modo que a nossa vida comece a ser alterada de acordo com a palavra do Senhor. É isso que a Bíblia chama para nós, para o nosso crescimento. Se nós não começarmos com esse fundamento que é a palavra de Deus, dificilmente nós iremos crescer. Mas nós não temos alternativa. Se nós não crescermos, isso significa que nós estamos doentes. E se nós adoecermos, mesmo assim, ainda há solução para nós, porque Cristo tem poder para nos curar. Cristo tem poder para nos libertar. Você precisa crescer, diga isso para o seu irmão. Eu preciso crescer, diga. O segundo degrau para o nosso crescimento é a oração. A oração. Aprender o segredo da oração. Nós precisamos aprender o segredo da oração. Não somente o ato, mas o hábito de orar. É poderoso esse exercício da oração. Começamos esse mês, o ano, com oração, né? Você sabe da nossa campanha. Os cartazes vão ser distribuídos por tudo que é parede, né? Tá na internet, você tem acesso. Nós estamos numa campanha de oração, porque nós entendemos que não há outro caminho para Deus manifestar a sua glória, os seus milagres nas nossas vidas, senão a oração. Jesus disse, tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Não, isso é poderoso? Ele disse, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Jesus disse, irmãos. Todo aquele que bate, a porta se abrirá. Todo aquele que procura, achará. O Senhor disse isso. Tudo quanto em meu nome pedides em oração, eu o farei. Jesus disse isso. Meu irmão, temos que andar de joelho. Temos que orar. Isso é fundamental para o nosso crescimento. Não há outra alternativa para nós crescermos na intimidade com Deus, senão pela oração. Muitos de nós estamos vivendo uma vida tão agitada, mas tão agitada, que nós temos perdido o privilégio de termos um momento de oração com Deus. Precisamos atentar para isso. Precisamos estar atentos e levar em consideração que há uma necessidade urgente de nós orarmos. Oração é tão importante que Jesus, sendo quem Ele sempre foi, Ele viveu uma vida de oração. Quando você ler os evangelhos, boa parte do ministério de Jesus ele estava em oração. Tamanha a importância da oração. A oração é tão importante na vida do servo de Deus que quando você lê os Salmos, você vai encontrar muitas orações escritas. Quando você lê a carta aos Efésios, por exemplo, no capítulo 1, Paulo já escreve orando. No segundo capítulo, ele está escrevendo a sua carta de novo, inspirado pelo Espírito Santo, e ele está orando. E no terceiro capítulo também ele está orando. Tamanha é a importância da oração. É tão importante que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, diz que nós devemos orar sem
Meu Deus! Orar sem cessar. Tamanha a importância da oração. Está difícil, meu irmão. Experimenta orar mais um pouco. Você está ansiando pelo milagre? Experimenta orar mais um pouco. A orar. Se entregue na oração. Esse é o segundo degrau que nós precisamos aprender no nosso crescimento de oração. Oração é abrir o coração e falar com o Senhor. Isso é oração. Oração é nós estarmos ali na presença de Deus e abrir o nosso coração como abrimos a um amigo e contamos toda a nossa vida. Às vezes a gente tem uma facilidade tão grande de contar a nossa vida para o vizinho, na esquina, sem nenhum pudor, né? A gente para, já encontra e fica falando da nossa vida. E fala para A, fala para B, para pessoas que não têm solução. Às vezes a nossa aflição é tanta, a preocupação é tanta, que o primeiro louco que a gente encontra na esquina, a gente já está contando tudo. No afã de que alguém ouça e de que alguém tenha uma solução. Mas, querido, o único que tem a solução se chama o Deus Todo-Poderoso. A Ele oremos. A Ele busquemos de todo o nosso coração. O profeta diz, buscar-me-eis e me achareis. Deus fala através do profeta, buscar-me-eis e me achareis quando? De todo. Olha que poderoso. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Jeremias 29, né? Serei achado de vós. Querido, Deus está dizendo que se nós o buscarmos, Ele se revela, Ele se mostra. Ele não é um Deus que está escondido. Muito pelo contrário, é um Deus que se revela, é um Deus que se mostra a todos aqueles que o buscam de coração. Esse é o segundo degrau para o nosso crescimento. Levarmos em consideração e aprendermos o segredo da oração. O terceiro degrau é uma vida no Espírito Santo. Deixar ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Toca no seu irmão aí e diz, o Espírito Santo habita em você. Fala para o outro que está do outro lado também. Precisamos aprender a andar no Espírito Santo. Peçamos ao Espírito e permitamos ao Espírito que Ele assuma o comando das nossas vidas, de maneira que nós deixemos e permitamos que Ele manifeste em nossos corações a sua vontade, de modo completamente total. Deixemos Ele agir na nossa vida de uma maneira completa. Andar no Espírito é possível. Às vezes a gente lê as Sagradas Escrituras e nos deparamos com homens que viveram tão intimamente com Deus e nós achamos, isso não é para mim. Isso era porque era Ele. Não é porque esses homens tinham um chamado especial. Não, eles são especiais para Deus. Não. Andar no Espírito é um chamado para todos aqueles que têm o Espírito habitando dentro deles. É um chamado para mim e para você. Nós temos que nos render e não andar de qualquer maneira, mas andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que habita em nós. Vem, Espírito, dirige a minha vida. Eu quero andar segundo a Tua vontade. Eu quero ser influenciado por Ti, Espírito Santo.
E a gente precisa se esforçar para isso. Viver no Espírito deve ser de uma maneira natural. Leitura bíblica, oração, e nos rendamos à vontade do Espírito Santo para as nossas vidas. Amém? O quarto degrau para esse nosso crescimento é ter um compromisso com a igreja, irmão. Nós precisamos ter um compromisso com a igreja cada vez maior. Frequentar com regularidade a igreja. Irmãos, isso é tão importante. Tão importante. Em um dos seus sermões, John Wesley disse certa vez que a Bíblia não conhece religião solitária. Ou seja, é impossível você ser crente sozinho. É impossível você conseguir viver uma vida espiritual crescente, vivendo isolado. O Evangelho nos chama para a comunhão e companhia de Deus. Esse é o chamado da Bíblia para nós. O Evangelho nos chama para viver em comunhão com Deus e com os irmãos. Há um texto muito forte lá em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 23, que diz assim: retenhamos firme a confissão de nossa esperança e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Frequentar a igreja, estar junto com outros irmãos nas celebrações, estar com um só propósito, na unidade da fé perante Deus com outros irmãos, é fundamental para o nosso crescimento. Eu preciso de você para crescer, irmão. Eu preciso de você para exercitar os meus dons. Eu edificando a sua vida, você edificando a minha vida. Nós precisamos um dos outros. Eu não vou crescer sozinho. Aliás, essa é uma estratégia que Satanás muitas vezes usa, nos isolar, porque nós sozinhos somos uma presa fácil. Quando nós nos isolamos, quando nós estamos afastados da comunhão dos santos, nós somos cada vez mais vulneráveis aos ataques do adversário. Chamado de Deus para nós é para que nós não deixemos a congregação, para que a gente esteja junto sempre que possível, buscando junto a presença do Senhor, louvando e exaltando junto o nome do Senhor, ali em comunhão, orando uns pelos outros. É tão importante isso para o nosso crescimento, meu irmão. Nós temos uma semana tão cheia, não é verdade? Trabalhamos tantas coisas para resolver, e um dia como esse é importante para nós darmos as mãos como fizemos aqui, e orarmos uns pelos outros. E olhar para o nosso irmão e perceber a necessidade dele. Olhar nos olhos dele, ser sensível à necessidade que ele tem, e orar por ele, e abraçar ele, e ajudá-lo na sua caminhada de fé. Esse é um degrau importante. Não pense que você vai conseguir ir longe estando sozinho. Não pense nisso. Nós precisamos um do outro. Diga aí para o seu irmão, balança ele aí. Eu preciso de você, e você precisa de mim. Não há nada que possa substituir a frequentar a igreja, irmão. A oração doméstica é importante, a adoração individual é importante, a leitura pessoal das Escrituras é igualmente importante. Tudo que podemos e devemos fazer e continuar fazendo por nós mesmos e com a nossa família não vai substituir esse momento aqui em congregação. Não vai substituir. Quando a gente vem à casa de Deus, escutamos um louvor, adorando o Senhor fala conosco. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor, a congregação louvando, exaltando o Senhor. Deus está agindo e libertando o seu povo e abençoando a vida do seu povo. É aqui, nesse momento, que Deus está agindo na sua vida, na minha vida, na vida do seu irmão e na vida da sua irmã. Isso é importante. O quinto degrau para o nosso crescimento é o nosso testemunho de fé. Ou seja, ser crente que dá testemunho.
Nós temos que dar testemunho, irmão. Aquilo que nós temos recebido de Deus, aquilo que nós dizemos ser de Cristo, ser de Deus, nós devemos testemunhar aonde nós estivermos. Isso faz parte do nosso crescimento. O mundo precisa sentir o Evangelho de Cristo e o poder de Deus em nossas vidas. Nós vivemos num mundo de trevas, nós vivemos num mundo de escuridão, nós vivemos num mundo perdido. Esse mundo precisa de ver em nós o testemunho do Evangelho. Amém? Amém. Nós precisamos ser o sal e a luz desse mundo tão tenebroso, porque se a igreja sai daqui, a cidade acaba na escuridão. Se nós deixarmos de brilhar, se nós escondermos a nossa luz, como o mundo vai ser esclarecido da verdade? Nós precisamos levar em consideração isso, que há uma grande necessidade de nós, como crentes em Cristo, dar testemunho da nossa fé. As pessoas estão lá fora olhando para quem elas podem tirar um exemplo de vida. E nós temos que ser diferente e viver uma vida diferente a ponto que as pessoas olhem para nós e se sintam inspiradas em seguir a Cristo também. Olha o nosso chamado. Há pessoas no seu trabalho, há pessoas na sua escola, no convívio onde você está, que precisa de um testemunho de fé. Por isso a importância do nosso linguajar, ter cuidado, as nossas atitudes, ter cuidado com as nossas atitudes. Porque todos os nossos atos estão sendo observados e serão de bom ou de mau testemunho. Precisamos ter muito cuidado com isso. Ser pessoas que dão testemunho. Diga para o seu irmão aí, dê testemunho. Eu quero dar testemunho em nome de Jesus. O sexto e último degrau para o nosso crescimento é servir a Deus. Ou seja, há vários tipos de servos na Bíblia que serviram. O servo obrigado, como por exemplo aquele que era capturado na guerra, ele era servo por obrigação. O servo por dever, como aquele que serve para saldar uma dívida, ele é servo porque ele devia ao seu Senhor. E o servo agradecido, ou seja, aquele servo descrito em Deuteronômio capítulo 15. Aquele servo que ama tanto o seu Senhor, que no dia da sua libertação não quer ficar livre, quer continuar servindo ao seu Senhor. E se torna, então, um servo para sempre. Há diferença desses servos. Os primeiros servos não estão presos ao seu Senhor. Estão presos às circunstâncias e motivo do seu serviço. Devem alguma coisa, então servem para pagar essa coisa que eles devem. Recebem algum benefício, então servem para demonstrar que não são ingratos. Eu vou fazer isso aqui porque eu recebi alguma coisa, então eu vou fazer isso para pagar essa minha dívida. Mas há um outro servo, que é um servo que não anseia ser livre. Todos esses outros servos desejam rapidamente se livrar da condição de servos, porque o trabalho deles é duro. Aquilo que eles fazem não é com amor, é com peso. Mas há um servo que serve por amor. Esse servo que serve por amor, ele continua servindo, aconteça o que acontecer. Amém. O trabalho é duro, mas ele ama servir ao seu Senhor. Há muitas dificuldades, mas ele não deixa de servir ao seu Senhor. Há situações contrárias ao seu serviço, mas mesmo assim ele continua fiel ao seu Senhor, porque ele está ligado ao seu Senhor. Ele não serve ao seu Senhor porque o seu Senhor lhe deu alguma coisa. Ele não serve o seu Senhor porque ele sabe que o seu Senhor tem poder para lhe beneficiar. Não, ele serve porque ele ama o seu Senhor. Assim devemos nós ser.
Servos que servem, não porque Ele pode nos dar alguma coisa, mas servos que servem, porque Ele é Senhor nosso. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Somos chamados para crescer no serviço, servir a Ele, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas pela certeza que nós temos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso Senhor. E eu te servirei enquanto eu viver, Senhor. Esse é o 6º degrau para o nosso crescimento. Sirva a Deus, custe o que custar. Tenha isso no seu coração. Não importa as circunstâncias, se muita neve, se muito calor, se muitas lutas, se muitas dificuldades, se na doença ou na saúde, priorize servir a Deus. Viver para a glória dEle e servir a Ele. Deus tem nos dado tantas coisas, não é mesmo? E Ele tem nos dado coisas mesmo antes de nós pedirmos. Mesmo antes de nós o conhecermos, Ele já nos deu tantas coisas. Tantas coisas. Ele nos dá tantas coisas que às vezes nós ficamos constrangidos. Porque nós sabemos que nós não merecemos tantas coisas que Ele tem nos dado. Tanta graça, tanto amor, tanta misericórdia. Mas mesmo assim Ele nos dá. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de nós nos arrependermos, Ele já teria morrido por nós. Antes de nós nos arrependermos, Ele já teria providenciado perdão para nós. Antes de nós o amar, Ele nos amou primeiro. Então nós o servimos, porque Ele é o Senhor. E a Ele devemos servir. Queridos, esse é um ano para você crescer. Esse é um ano para eu crescer. Marque na sua agenda hoje e decida crescer. Tome as atitudes certas para você crescer. Comece com a Bíblia, comece com a oração, dê testemunho, vá servindo a Deus, continue firme, para que quando chegarmos no final deste glorioso ano, nós possamos contabilizar o nosso desenvolvimento na presença do Senhor, o nosso crescimento. Durante todo esse ano, nós vamos trabalhar o crescimento. Vamos melhorar no nosso relacionamento. Vamos melhorar no nosso casamento. Vamos melhorar no tratamento com os nossos filhos. Vamos melhorar na vida profissional. Vamos melhorar na vida financeira. Vamos melhorar as nossas emoções. Vamos melhorar a nossa vida espiritual. Vamos crescer. Enquanto houver espaço para crescer, nós vamos crescer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como igreja, nós teremos muitas coisas para fazer para nós crescermos. Nós não vamos, anote isso, nós não vamos chegar ao final do ano sendo a igreja que nós somos hoje. Nós seremos uma igreja melhor para a glória do Senhor. Nós seremos crentes melhores. Nós teremos servos melhores. Nós agradaremos mais ao Senhor. Porque esse é o chamado de Deus para nós. Você pode se colocar em pé, vamos orar. Talvez você terminou o ano com algumas baixas na sua contabilidade, mas Deus vai mudar esse quadro em nome de Jesus. Pegue na mão do seu irmão aí onde você está mesmo, estenda as mãos, pegue na mão do seu irmão. Nós vamos orar no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós vamos nos posicionar nesta noite como pessoas que querem crescer, como pessoas que desejam crescimento. Você vai olhar para a sua vida agora. Em que situação em crescimento você está nesse momento? Você vai se colocar na presença de Deus nesta noite. Deus tem crescimento para você. Deus tem crescimento para você. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
Toda impossibilidade ao crescimento será repreendida nessa hora, em nome de Jesus. Nós vamos crescer. Nós vamos crescer. Queremos ser crentes mais fervorosos. Queremos ser mais crentes de oração. Queremos jejuar mais, Senhor. Queremos ler mais a Tua palavra. Em nome de Jesus, todo fastio vai ser repreendido nessa noite, no nome de Jesus. Toda indiferença ao crescimento vai ser repreendido no nome de Jesus nesta noite. No nome de Jesus. Abre as comportas dos céus nesta noite, Senhor, e derrama sobre nós uma unção do crescimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Vai, Senhor, colocando vida nessas células, vida nesse DNA, em nome de Jesus. Oh, Senhor, coloca músculo, coloca, Senhor, nervo, coloca, Senhor, sangue novo neste corpo para crescer, em nome de Jesus. Oh, Senhor, no nome de Jesus. Vai tocando em cada vida nesta noite, Senhor. Assim como nós estamos ligados uns aos outros pelas mãos, o Senhor possa derramar sobre nós uma unção poderosa que rompa todo impedimento ao crescimento nessa hora. Em nome de Jesus. Queremos ser uma igreja melhor, Senhor, a cada dia mais parecidos contigo, mais parecido com Cristo Jesus, mais unido, Senhor, com mais comunhão, com mais unção, com mais poder, com mais ousadia. Ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vai, Senhor, colocando vida nessa noite, Senhor, aqueles que estão afastados da comunhão, aqueles que estão desviados, aqueles que estão desanimados, Senhor, abandonaram a fé. Senhor, possa voltar a crescer na comunhão contigo nessa hora, em nome de Jesus. O Senhor está tocando você agora, e onde você está. Você que um dia disse: não vou mais ler a Bíblia, não vou mais orar, não tenho mais prazer nessas coisas. Nessa noite o Senhor está dizendo: há mudança nesta noite para a sua vida. Oh, Rabaxere, você que disse: não quero mais saber, o Senhor te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer que você cresça, e você vai crescer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus você vai crescer. Você não será mais um anão na fé, será um gigante em Deus. Ó Deus, dá vontade, dá desejo de orar nessa hora, Senhor. Oh, começa, Senhor, a colocar no coração da tua serva, do teu servo, desejo de orar, desejo de buscar a tua face, desejo de ler a tua palavra. Senhor, derrama fome e sede da tua palavra nesta noite. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, nos colocamos na tua presença nesta noite. Queremos mais da tua fonte. Queremos, Senhor, comer de ti como pão vivo que és. Senhor, começa a dar vida, vida emocional, vida espiritual. Senhor, saúde espiritual. Ah, Deus, aqueles que estão sem forças, estão, Senhor, fracos, sejam tocados nesta noite, recebam de ti a cura e a libertação para o crescimento, a unção para o crescimento em nome de Jesus. Toda a frieza espiritual seja removida, Senhor, da mais profunda raiz, em nome de Jesus. E que haja crescimento, crescimento, crescimento.
crescimento, crescimento. No nome de Jesus. Todo atrapalho ao crescimento seja removido em nome de Jesus. Toca, Senhor, sarando, libertando os corações. Oh Deus, que haja vitamina espiritual nesta noite. Oh Rabaxá. Aleluia, Jesus. Ah, quanto tempo você não fala em mim? Deus te renova nessa noite. Deus renova o seu coração nesta noite. Os dons, os talentos que um dia foram enterrados, foram deixados, o Senhor renova nesta noite. Porque Ele quer que você cresça, que você cresça, que você cresça, que você se desenvolva, que você cresça para frente, para os lados, para cima. O Senhor quer que você cresça nele, cresça em tudo nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Pai, eu profetizo sobre o teu povo nesta noite um crescimento sem limites. Sem limites, sem limites. Em nome de Jesus, um crescimento estrondoso, como nunca antes houvera, Senhor, em cada vida aqui nesta noite, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o nome dele. Vamos louvar o Senhor. Meu alvo é Cristo, amém? 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 Meu alvo é Cristo, nós vamos crescer em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção com toda alegria.
Meu alvo é Cristo. E o seu? Amém? Nós vamos encerrar o nosso encontro aqui, o nosso culto, mas deixa eu dar alguns avisos.